Vamos para finalização aqui do processo, né? Basicamente. Depois a gente vai ter os envios de social, daí eu vou passar uma orientação rápida também. Mas o processo aqui é o seguinte: depois que a gente terminou toda a etapa de revisão do GHE, faltou lá alguns EPIs que eu não tinha ele cadastrado para vincular os GHEs. Tá, então eu deixo para vincular depois e vou fazer a inclusão desses EPIs. Vou vir aqui em EPI, cadastro, né? Vou cadastrar o EPI. Vou verificar aqui o próximo código livre, né? Do meu cadastro. Para fazer a adição, então 19, 20. Vamos colocar aqui protetor auricular. Quando eu falo protetor auricular, vamos pegar isso aqui de inserção. Inserção. Aí eu posso relacionar todos os protetores auriculares de inserção que eu tenho. Ah, mas eu não posso criar um para cada EPI? Pode. Mas eu acho melhor você ter um único com todas as informações. Aí o que eu vou fazer? Vou colocar aqui o tipo de EPI. Isso aqui é mais para relatório. Então, a gente cria lá os tipos de EPI, tem um menu lá em EPI, tipos de EPI, onde eu crio para tirar os relatórios. Então, esse aqui é protetor auricular. Protetores. Categoria de risco. Então, eu vou identificar se é 1, 2 ou 3. Vou colocar categoria 1, para ter uma categoria. Dias de revisão. Então, eu reviso ele a cada 90 dias, por exemplo. Dias de validade. Normalmente a validade aqui, de acordo com o laudo, ele é 5 anos. Eu sempre deixo ele 722 anos. Mas normalmente os laudos têm validade do EPI de 5 anos. Fator de redução. Isso aqui vai estar lá no equipamento. Digamos, veio o protetor de auricular de inserção e diz que ele tem uma redução de 15 decibéis. Então, vou indicar ele aqui. EPI é descartável? Não, está falando protetor auricular. Deve-se devolver, sim, uma devolução para substituição. Deve ter instrução de uso, sim. Esse valor aqui, só para ter um valor base, até se eu for fazer uma cotação, tem ideia, não é para controle de estoque. O sistema não faz controle de estoque dessas informações. Se eu tenho, então, aqui no almoxarifado, um código para esse protetor, para facilitar a busca, digamos, do almoxarife, eu posso colocar a indicação, ele é o código 250. Então, você vê que o 250 é uma prateleira X lá do almoxarifado. Então, posso colocar aqui. O certificado, eu coloco aqui se eu for fazer o controle por EPI. E se for por fornecedor, eu indico aqui na aba fornecedores. Eu acho mais viável ter na aba fornecedores. Características, então, você vai ter ali na embalagem do equipamento as características, você pode copiar e colar. Controle de estoque. Se o controle de estoque não é feito pelo sistema na baixa, não precisa colocar aqui. Se eu não for utilizar mais o EPI, eu coloco inutilização aqui uma data. Então, beleza, cadastrei aqui o EPI. Aí eu vou vir aqui na aba fornecedores para vincular o fornecedor. O fornecedor aqui, digamos que eu utilizo o da 3M. Ah, mas como que só aparece aqui alguns fornecedores, né? Isso daqui eu vou informar lá no cadastro de outras empresas. Então, eu venho aqui em empresas, outras empresas, cadastro. Um exemplo aqui do 21, eu tenho o cadastro da 3M, com as informações aqui. E daí aqui no tipo de uso, eu tenho que indicar se ele é fornecedor ou fabricante de EPI. Se eu deixar sem informação nenhuma aqui, vamos zerar, só para excluir essa informação, Ctrl Delete você exclui, tá? E eu voltar aqui em EPI, se eu for consultar agora, olha, até travou aqui, ó, porque eu não tenho mais esse. Então, volto na aba EPI, venho aqui em fornecedor. Ó, não tenho mais o da 3M aqui, porque eu tirei ele lá da lista de fornecedores. Então, cancelar aqui. Voltar em EPI, vamos aqui em outras empresas, vou colocar aqui novamente que ele é fornecedor, fabricante de EPI. Se eu voltar aqui na aba fornecedores, posso digitar direto 21 que ele vai aparecer. Se eu vir aqui na lupinha para consultar,
ele vai aparecer também. Ó, 21. Aí que eu vou indicar, data de certificação. Aí eu vou ver lá o número de certificado, eu vou lá no Ministério do Trabalho e consulto, né? O certificado, digamos que ele está lá, o certificado é de 1 de 2025, por exemplo, 28534, digamos que esse seja o CA dele. A validade, se for 25, digamos, como o laudo normalmente é para 5 anos, então vamos colocar aqui 31/12 de 2029. 25, 25, 26, 7, 2, 29. 29 vai dar, fechar os 5 anos. Estou comprando ele agora. Dia... Em 1º/3 foi a nossa revisão, né? Então, 1/3 de 2026. E não tem o fim do fornecimento. O que isso me diz? Que o certificado está válido, apesar de iniciar em 2025, ele está válido até 31/12. O CA é esse. O início do fornecimento é 1/3 de 2026, foi minha aquisição desse EPI, e sem data término. Por quê? Porque eu continuo fornecendo ele. Eu tenho aqui outro EPI cadastrado, mas para da 3M também, é um protetor auricular de inserção, porém, mudou o código do CA dele. Por quê? Provavelmente mudou a estrutura do EPI e geraram um novo código, ao invés de revalidar o código anterior. Aí, se fosse um código já inexistente, que não utiliza mais, eu venho aqui e coloco o término de fornecimento nele, anterior à data da aquisição, se eu não tiver mais esse produto também para fornecer. Por quê? Porque ele não vai gerar para o S2240 preço social o CA do produto que não estou mais fornecendo. Claro, ele pode gerar o CA para aquele período. Eu tenho que enviar uma retificação para um período onde existia aquele CA. Ele envia a retificação com aquele CA. A vantagem de eu ter todos os CAs cadastrados aqui é que ele vai mandar todos os CAs de inserção para o social. Aí qualquer um dos protetores auriculares que eu for utilizar, ele é válido porque eu informei para o social que durante o período X, aqueles EPIs estavam válidos para mim. Então, qualquer um que ele utilize vai estar válido. Aí, se for EPI por filial, eu posso indicar aqui qual que é a filial do EPI, ele não gera distribuição para outras filiais. Se é comum a todas as filiais da empresa, eu não preciso preencher aqui informação. Se eu indicar aqui a empresa é a 2, né? Ela é só para uma filial. Eu venho aqui e indico a abrangência da filial, só da filial 1. É para filial 1 e 2. 1 e 2. E assim sucessivamente. Se é para a empresa no geral ou todas as empresas da base, deixo sem informação nenhuma. E aqui, se eu quiser inserir uma imagem do EPI, eu vou colocar uma sequência aqui. Teste, por exemplo. Vou aqui em foto. E vou procurar a foto. Aqui, carregar foto. Deixa eu ver, tem uma foto aqui. Não tem nada a ver, mas só para vocês entenderem. Ok. Aí eu vou ter a foto aqui. Se for do EPI, vai ter uma fotinha bonitinha aqui do EPI, né? Aí eu posso vir aqui e ampliar a foto para visualizar ela. Então, mas isso aqui não é em si necessário. Então, Ctrl, só para não alterar. Então, cadastrei aqui o EPI 20 e eu quero então que esse EPI eu vincule lá no meu laudo. Para isso eu venho aqui em segurança, gestão do GHE, vou lá primeiro no meu fator de risco, que é o não ruído, e venho aqui no EPI e acrescento o EPI 20. Acrescentei, então alterar. Aí se eu voltar lá na minha revisão do GHE, segurança, revisão do GHE, revisão do GHE, vou pegar no GHE 100, revisão válida, vou vir aqui em EPI, por agente ruído, se eu pesquisar aqui, agora eu vou ter ali, o protetor que eu acabei de cadastrar. Marco ele como eficaz, alterar. Então, quando eu for fazer uma distribuição de EPI, se eu colocar para buscar os EPIs que estão considerados como obrigatórios para o colaborador, ele vai buscar os EPIs que são vinculados aqui ao GHE, para eu fazer a distribuição. Então,
feita essa informação, agora vamos falar ali da vinculação do GHE, né, ao posto de trabalho. Então, fiz toda a minha revisão do GHE e agora eu preciso vincular esses riscos aqui cadastrados ao ambiente de trabalho do meu colaborador. Então, eu tenho duas formas de manutenção, a coletiva e a por posto. A por posto é simples, vou vir aqui, vou colocar minha estrutura de posto, que é vou pegar meu posto de trabalho, eu só tenho um válido aqui também, vou colocar aqui a data, 1/6 de 2026, 1/3 de 2026, meu PGR 100, o GHI1. Estou usando ele em outro PGR, ele não vai permitir vincular esse PGR. Mas o processo é bem simples. Vou pegar aqui e vamos ver em quais PGRs ele está vinculado. Vou pegar aqui posto padrão. Está vinculado nesse, então vamos colocar uma data fim para eu poder vincular naquele lá. 31/12 de 2025. Então agora a gente vai lá 1/3 de 2026, sequência 1, PGR 100 e GHI1. Beleza, então agora eu vinculei o posto ao meu GHE. Então, para essa empresa 2, todo mundo que estiver no posto 1, ele vai levar aquela informação. Por quê? Só tem um posto nessa empresa, então é a única informação a ser enviada. Feito isso, eu também tenho a possibilidade de fazer aqui a gestão do GHE, a manutenção coletiva. Daí, como que é a manutenção coletiva? Eu vou informar aqui meu PGR, a data 1/3 de 2026 e buscar aqui por GHE. Vou dar um mostrar. O que eu trago aqui? Eu tenho meu GHE, os meus GHEs e os meus postos de trabalho. Aqui eu tenho, esses postos aqui, eles não são do GHE1, mas eles não são válidos, mas eles aparecem aqui. Aí se precisar vincular a mais de um GHE, mais de um posto GHE, eu seleciono o GHE, seleciono aqui o posto de trabalho e clico aqui na setinha para cima. 1/3, vou dar um OK. Então ele vinculou esses dois GHEs ao posto 1. Então se eu der um processar aqui, ele vai salvar a informação. Vinculou daí o GHE. Se eu pegar aqui o GHE2, produção, vou selecionar aqui, pode ser os mesmos, mas se ele já está num e é de outro, não, ele vai aparecer todos, né? Então vou vir aqui, eu quero selecionar só o GHE3 e 4. Mesma coisa, 1/3, vou dar um processar. Então, vinculei. E se for GHE3, vamos pegar esse último aqui, né? Vamos enviar 1/3, OK, vamos dar um processar. OK. Aí eu tenho aqui os GHEs, cada um com seus postos vinculados. Então, o colaborador que tiver num desses postos vai gerar as informações desse GHE aqui. Aí eu preciso gerar as informações para o social. Empresas, vamos validar aqui as definições do social. Empresa 2. Não tem definição nenhuma, vamos dar um avançar aqui, vamos criar uma definição. Deixo bem claro, quem tem base já com RH enviando as informações, tudo isso aqui, tudo já está configurado, tá? Então, é só mesmo, aqui na minha base como empresa, que não tem informação nenhuma. Concluir, beleza. Então, tem aqui todas as informações para envio do S2240 e 2220 também. Então, a gente está falando, por enquanto, aí os layouts. Eu defino se é manual ou automático. Eu sempre deixo manual para não correr risco de gerar informação indevida. E aqui eu posso, por categoria, colocar uma data e dizer quais as categorias E-Social que tem que ser enviado para o E-Social as informações de SST. Normalmente isso aqui é mais órgão público que utiliza. A empresa normalmente vai ter só a categoria 101, 103 e 701, né? As demais são para órgãos públicos, daí tem algumas funções que não são CLT, não são obrigadas ao envio. Então, por isso tem que ter essa configuração. Então, feito isso, se eu vier aqui em segurança, perdão, E-Social, gerar não periódicos,
Se eu for aqui o S2240, não vai gerar nenhum, quer ver? Nenhum. Mas vocês já vão saber o porquê. Deixa eu dar um carregar aqui. Não foram encontrados para a empresa. Por quê? Porque aqui em E-Social, colaboradores, ó, fechamento SST. Não adianta fazer o fechamento, porque que eu falei lá no cadastro anterior, eu não queria que ninguém enviasse informação nenhuma por E-Social. Então, na minha revisão do GHI, ele deve estar como em definição. Vamos lá, GHI 100, código GHI 1, 2026. Definição, aqui ó, tá 1. Beleza. Agora sim, agora se eu processar alguma coisa, ele vai gerar informação para enviar para o E-Social. Aí se eu for aqui no meu em E-Social, colaboradores, ó, eu tenho que fazer o fechamento SST. Quando eu faço o fechamento SST, na implementação do programa dentro do sistema, eu tenho que fazer para todos os colaboradores da empresa. Então, beleza. Feito isso, a partir do momento que eu fiz o fechamento SST para todos os colaboradores ativos na base, esse menu nem aparece mais para mim, ele desabilita. Por quê? Porque no momento da admissão do colaborador após a implementação dos eventos de SST, na admissão já habilita para envio do S2240. Isso aqui é só mesmo quando eu estou implementando e preciso fazer o envio. Então, empresa 2, eu vou dar um processar, ó, ele vai verificar que todos os colaboradores da empresa 2, ó, logs com erro. Ó, ele tem 6 colaboradores, deu erro em todos. Vamos ver aqui o log. O colaborador não possui matrícula social informada, ou seja, eu estou numa empresa que não tem envio para o social do S2200. Então, eu preciso que enviar essa informação para o E-Social, a admissão dele antes de fazer o envio. Ou seja, se eu não tenho admissão enviada para o E-Social, eu não gero envio de S2240 também para o E-Social, tem que estar admitido. Então, como a gente já fez todo o processo aqui, a gente quer fazer um envio de E-Social, vamos pegar uma empresa da base que vai estar com essas informações aqui definidas. Então, a gente vem aqui em E-Social, colaboradores, aqui eu já fiz o fechamento SST, social, gerar não periódicos. Quero gerar os S2240, né? S2240. Talvez essa empresa não vai ter nenhum, porque eu já fiz os envios dela, né? Então, não foi encontrado nenhuma pendência. Vou colocar um período maior aqui, já que elas eu já fiz tudo isso. Ó, achei envios lá de trás, ó, que o colaborador entrou e não foi feito o envio. Pode ser que dê algum erro, vou dar um processar aqui. Você vai aparecer o log de erro. Ó, deu um log. Por quê? Isso aqui é o que mais abre no chamado. Ó. Descrição das atividades desempenhadas pelo colaborador, ó, tem mais que 999 caracteres. Então, no PGR dele, que está vinculado a ele, o cargo tem muito mais informações do que era devido. Então, aí a gente tem que ir lá em tabelas, vamos ver qual que é o cargo dele, colaboradores, históricos, manutenção de históricos. Vamos pegar aqui um, que é o Alexandre Roma. Como eu peguei desde 2021, ele pegou esse histórico aqui de 2012. Então, ele estava lá no posto de trabalho 2, né? 2. Então, a gente vai fazer o seguinte. Posso vir aqui no cadastro da descrição do posto. Tabelas, posto de trabalho, descrição. A estrutura. Empresa 1, qual que é a estrutura dela? Ó, isso tem que ser sempre cuidado. A gente falou da estrutura, tal, mas como eu estou em outra empresa, vamos ver qual que é a estrutura de posto dela. Está usando aqui ó, a estrutura 2. Então, vamos pegar a estrutura 2 e consultar o posto de trabalho dele. Mostrar. Ó, porque ó, na atividade de risco e na descrição do cargo, ó, atividade de risco, ele tem muita descrição. Então, a gente pode fazer o seguinte, que é em tabelas, posto de trabalho, que eu não quero mudar aqui o que já está. Estruturas, vamos pegar a estrutura 2. Vamos ver aqui, ó, itens de descrição.
Atividade de risco, ele está buscando desse. E 11. Então, para a gente descobrir qual que é, vamos ver. O 1, segurança. Gestão, ó, estou fazendo o reverso do que a gente fez. Cadastro do PGR. Vamos pegar o PGR1 ali. Vamos alterar a configuração dele, das atividades de risco, para ela não buscar do posto, tá? Vamos colocar aqui o item de descrição 2. Atividade de risco, vamos deixar então aqui não. E vamos pegar o 11 aqui também. Deixa eu ver o 11. Então, não é para esse. Vamos ver aqui agora na geração. Social, gerar não periódicos. Vamos dar um processar. Ó, gerou. Porque realmente só estava dando erro por causa daquela quantidade de descrição. Se vier aqui em social consulta pendências, eu vou ter essa informação aqui para ser enviada por social, ó, data de hoje. Como a minha base é restrita, né, de produção, então ele não vai retornar do social. Aí eu vou colocar um número qualquer aqui, na base de produção, não permite, tá? Então aqui é uma base de homologação, então ele permite fazer essa inserção. Então, ó, voltou com sucesso do e-social. Aí se eu ver aqui o resumo dos dados aqui do layout do colaborador, ele está aqui, a descrição das atividades. Então, preparar, ó, ele estava buscando de 2, eu tirei um, ele trouxe só o item 2 do PGR. Preparar relatórios, formulários, planilhas, então a descrição das atividades. Aqui no ambiente, os dados do estabelecimento, lá que a gente cadastrou em tabela, em segurança, gestão do GHE ambientes, cadastro de ambientes, então é aqui que vem essa informação, que vai para o social. As condições ambientais de trabalho estão no contrato, estão no certificado. Por quê? Porque não trabalho administrativo, não, o EPI aqui não está, aqui está vinculado ao GHE, não é obrigatório o envio, porque atividades administrativas, talvez nem tenha EPI vinculado. Então, por isso que não tem nenhum aqui. Então, se for um ambiente que tem EPI, ele vai trazer os EPIs aqui. As condições ambientais de trabalho, né? Então, aquilo que eu disse, ó, 0901001. Então, ou seja, não tem nenhum laudo que tenha risco, que está lá nos itens do decreto 3048 de 99. Então, ele leva à ausência de risco. Daí não tem aqui os limites de tolerância. Se fosse o ruído, ia estar 02, 01, 001 e traria aqui a intensidade, concentração, dose, que daí é o que está lá no NEM, né? O limite de tolerância e as informações aqui, se o EPI, a utilização do EPI, EPC, se não utiliza, então lá no cadastro do laudo eu coloquei lá, né, não se aplica, né? Então se tiver aqui não utiliza, essa informação vai como não utiliza, significa que automaticamente eu teria que ter, não estou utilizando. EPC, se é eficaz sim ou não, utilização de EPI, aquelas perguntinhas que eu falei lá, sim, 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 lá, se é medidas de proteção, condições de funcionamento, uso interrupto, então isso aqui ele busca lá do cadastro do laudo. Aqui as condições ambientais, então os responsáveis vai vir lá do LTCAT, por isso social só vai o CPF, né? Então por isso vinculei o colaborador, se ele não tiver o CPF cadastrado ou o terceiro, ele vai dar erro, porque precisa o CPF do responsável pelo LTCAT. E aqui o retorno da pendência, que é o número do recibo, essas informações. Então, o processo todo da parte do SESMIT, desde o cadastro até o envio para o social, é esse processo. Vão ocorrer erros no envio? Vão ocorrer erros no envio do social. Aí você tem que verificar aqueles logs, né? Podemos até fazer mais um aqui. Social, gerar não periódicos. Pegar um período maior aqui. Carregar. Pegar um colaborador qualquer, vamos ver. Provavelmente não vai dar mais erro porque eu fiz aquela alteração, né? Vamos processar. Torcendo para dar erro. Opa, deu erro, que bom. Aí deu erro, eu vim aqui no log. Ó, não foi encontrado nenhuma atividade desempenhada para o colaborador. Ou seja,
No posto de trabalho dele não tem nenhuma descrição de atividade, no cargo não tem, e no GHE que ele está vinculado também não tem. Então, colaborador 5, ele deve estar vinculado a um GHE que não tem descrição nenhuma vinculada, nem no cargo, nem no posto, nem no GHE. Então, daí você tem que fazer esse processo. Ir lá no GHE dele, ver qual que é o posto de trabalho, então o 5 log. Ele está dizendo aqui a data 1 de 1 de 2024. Vamos pegar lá no 5. Colaboradores, históricos, manutenção de históricos. Vou pegar o colaborador 5. Lá em 1 de 1 de 2024. Então, que é o último posto dele é esse administrativo 012. Ele teve uma mudança, alguma informação alterada em 1 de 1 de 2024. Está nesse posto e não teve alteração, não foi enviado por causa da descrição. Então, se a gente for lá no cadastro do posto dele, tabelas, postos de trabalho, descrição, estrutura. Vamos ver o posto dele aqui, ó. Ele tem uma revisão, só que, ó, eu coloquei para buscar a informação da atividade. Eu desabilitei lá no posto para não buscar nada do posto, mesmo ele tendo descrição que ele não está buscando. Então significa que ele não tem descrição no cargo, porque eu desabilitei no PGR, segurança, gestão do GHE, cadastro do PGR. O PGR1 que ele está vinculado, as atividades de risco, ó, eu coloquei para não buscar do posto. Então, no cargo, item de descrição 3 e do GHE. Então, ele não deve ter nenhuma informação do GHE. Então, vamos pegar aqui o GHE vinculado a ele. Como eu sei qual que é o GHE que está vinculado a ele? Então, aqui eu peguei o administrativo, eu vou lá em segurança, gestão do GHE, histórico de GHE do posto. Vou pegar aqui estrutura de posto é a 2, lembra que a gente viu lá. O GHE, o posto é o administrativo. Vamos pegar o histórico, ó. Então 1 de 1, 4 de 2011, foi vinculado a esse GHE. Então, ó, ele está no GHE 2. Então, lá na revisão do GHE, então segurança, gestão do GHE, vamos lá na revisão do GHE, a gente vai pegar o PGR1, o GHE2, vamos pegar a última revisão anterior àquele histórico de 1 de 1 de 2024, que é essa revisão aqui, a revisão 001, que ela vai até 31 de 12 de 2024. Então, se a gente vir aqui em atividade de risco, ele não vai ter informação nenhuma. Não. E lá no cargo dele também não tem. Qual que é o cargo desse colaborador? Então, a gente vai aqui na manutenção de históricos, né? Que é em colaboradores, históricos, manutenção de históricos, e verifica qual que é o cargo. Ele está no cargo 7, ó, técnico de segurança. Então, se a gente vir aqui em tabelas, cargos, descrição, fechar essa tela aqui no posto, né? Tabelas, cargos, descrição, ele não vai ter nenhuma descrição também no cargo 7. Técnico de segurança, ó, a revisão anterior 2000, ó, item 1, item 2, item 3. Então, ó, o item 3 é o risco social. Que daí eu coloquei aqui na revisão do GHE, o cadastro, perdão, do PGR, segurança, do GHE, cadastro do PGR. No PGR, aqui nas atividades de risco, eu coloquei para buscar do item de descrição 3, atividade do cargo. Então, deixa eu sair aqui. Então, se eu colocar aqui no item 3, ó, treinamento 29 de 3 de 2026, para ficar bem claro, ali, o dia que a gente fez vai aparecer essa descrição. Aí eu estou colocando na de 2000, por quê? Se eu colocar na de 2025, o histórico que está dando erro anterior a essa data, vai continuar dando erro. Então eu estou colocando lá na revisão anterior. Eu vou dar um alterar aqui. Aí olha, o item 3 ficou com essa descrição. Então se eu vier agora aqui em E-Social, gerar não periódicos, 1 de 1 de 2020, eu vou colocar só o colaborador 5 para a gente ficar mais prático aqui a geração. Carregar. Então, se eu der um processar agora, ele tem que gerar. Ó, gerou. Por que ele gerou? Porque agora ele tem informação. Então, se vier social consulta pendências, então mostrar, ó,
Trouxe aqui do colaborador 5 para mim fazer o envio. Então, se eu clicar aqui, ele vai trazer, ó, treinamento 29/3/2026. Então, ele trouxe a descrição das atividades. Então, por isso tem que sempre cuidar ali para onde está essa informação, se ele está buscando do posto, se ele está buscando do cargo e assim por diante, para eu poder saber como ajustar os erros que dão de envio. Então, assim é bem tranquilo. Então, a parte aqui de segurança encerra, depois eu montar um treinamento de medicina. Então, fico grato aí a todos que estarão assistindo o treinamento aí, que seja bem útil no dia a dia de vocês.